Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos com rigor o tema Deus em carne humana, o mistério da encarnação de Jesus. Para esta análise estruturada, nós vamos seguir 5 pontos que são essenciais. Primeiro, a reivindicação inegociável da divindade de Cristo. Depois, a sua natureza como verbo pré-existente. Em seguida, vamos analisar por que sua glória precisou ser velada em carne, observar o veredito cósmico da cruz e, por fim, concluir com o seu papel como nosso advogado eterno. No plano teórico, a figura de Jesus de Nazaré nos apresenta um desafio lógico, um desafio fundamental, que foi articulado com muita precisão por C.S. Lewis. O ponto central de Lewis é que as afirmações que Jesus fez sobre si mesmo simplesmente eliminam qualquer meio termo. Sabe, se ele não era quem dizia ser, então só restam 2 opções. Ou ele sabia que mentia, o que o tornaria um ser perverso, ou ele não sabia, o que o faria um lunático. A opção de considerá-lo apenas um bom professor de moral se torna, bem, logicamente insustentável. A reivindicação cristã é, portanto, audaciosa, ela é inegociável. E por que isso é tão essencial? Porque se Jesus fosse somente uma criatura, por mais elevada que fosse, a ponte entre Deus e a humanidade continuaria quebrada. Somente Deus poderia revelar Deus de uma forma plena e somente o próprio Criador poderia redimir a criação. Essa verdade não é um mero exercício acadêmico, é de fato o fundamento da nossa salvação. Ok, partindo então dessa reivindicação que é inegociável, vamos agora estabelecer o alicerce teológico da identidade de Cristo, examinando a sua natureza eterna, que existe desde antes da sua vinda ao mundo. O rigor conceitual aqui é fundamental. Pré-existência não quer dizer apenas que Cristo já existia antes de nascer em Belém. Significa que nunca houve um tempo em que ele não existisse. Ele é coigual ao Pai, eterno e sem princípio. As Escrituras são muito claras a esse respeito. Enquanto o Pai é a divindade invisível aos nossos olhos, o Filho é essa mesma divindade, só que feita visível. Ele não é uma cópia ou uma representação, mas, como o livro de Hebreus nos diz, ele é a imagem exata, a manifestação perfeita de Deus. Ao olharmos para Jesus, o que vemos é Deus traduzido de uma forma que podemos compreender. E aqui, a gente encontra uma implicação atemporal. Se Cristo fosse um ser criado, seu sacrifício teria um valor finito. Seria o sacrifício de uma criatura tentando reparar uma ofensa contra um Criador infinito, simplesmente insuficiente. Mas justamente porque ele é Deus em carne humana, a sua vida possui um valor infinito e por isso é capaz de pagar a dívida infinita do pecado. A aplicação prática nos mostra por que essa manifestação divina precisou acontecer através da humanidade. Porque a encarnação era o único método realmente viável. A verdade é que a nossa condição caída nos torna incapazes de estar na presença da santidade pura de Deus. A glória divina, sem um véu, sem um filtro, não nos iluminaria, ela nos aniquilaria. A luz seria tão intensa que, em vez de rezelar, ela destruiria. Então, o que vemos aqui é a perfeita misericórdia de Deus em ação. Cristo, ao vestir a sua divindade com a humanidade, ele não diminuiu a sua essência, mas ele velou o seu brilho. Ele irradiou uma glória atenuada, permitindo que os nossos olhos humanos pudessem repousar sobre ele sem serem consumidos. A humanidade de Cristo se tornou o filtro que nos permite ver a Deus e viver. E tem mais. Cristo utilizou faculdades humanas para poder ser compreendido por nós. Ele demonstrou, através de um corpo humano, como é uma vida de perfeita obediência e dependência do Pai. Ele não usou seus poderes divinos para facilitar seu próprio caminho, mas viveu como um de nós, se tornando o nosso exemplo perfeito. Agora, vamos ampliar nossa perspectiva. A encarnação e a cruz não foram eventos que aconteceram apenas para a Terra. Eles tiveram uma repercussão cósmica, que foi observada por todo o universo. Vamos refletir um pouco sobre isso. O que os seres não caídos, os anjos que conheciam Cristo em sua glória eterna, o que eles viram naquele momento? O universo testemunhou o impensável, o Criador morrendo por suas criaturas rebeldes. Este ato vindicou o caráter de Deus de uma forma final, irrefutável, respondendo a todas as acusações de Satanás. Ficou provado que seu governo não se baseia em poder tirânico, mas no amor autossacrificial que o próprio universo jamais concebeu.
A cruz não foi só um evento terrestre, foi o veredito cósmico que silenciou para sempre qualquer dúvida sobre a justiça e o amor que fundamentam o trono de Deus. Para aprofundar estes temas atemporais, visitem o portal Encher os Olhos, curtam e compartilhem este conteúdo edificante. Concluímos essa sessão observando a relevância contínua, a relevância presente da encarnação de Cristo para todos nós hoje. E esta é uma verdade vital. Ao ascender aos céus, Jesus não abandonou a sua natureza humana, ele a levou consigo, num estado glorificado. Hoje, ele permanece diante do trono de Deus como representante permanente da raça humana. Ele é a ponte viva entre dois mundos. Como Deus, ele entende perfeitamente a linguagem e a santidade do Pai. E como homem, ele entende as nossas fraquezas, as nossas dores. É por causa da sua dupla natureza que ele é o mediador perfeito. É através dos méritos dele, e não dos nossos, que a comunhão entre Deus e a humanidade é finalmente restaurada. Diante de uma realidade como essa, a única resposta adequada é a mesma de Tomé. Ao tocar nas cicatrizes do Deus-homem ressurreto, a dúvida dele se dissolveu em adoração. Essa confissão não é apenas um reconhecimento, é a rendição completa diante da verdade de Deus em carne humana. A dignidade, para nos aproximarmos de Deus, não vem dos nossos esforços, mas da união com aquele que é, ao mesmo tempo, nosso irmão e nosso Criador. É nele que encontramos segurança. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo mal.